Agradeço a Vossa Excelência. Senhor presidente, senador Álvaro Dias, senhoras e senhores senadores, quando exerci a função de ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, tive como extraordinário colaborador o cientista Marco Antônio Raupp, que à época presidia o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, localizado em São José dos Campos. Hoje tenho a alegria e a satisfação de ver, ocupando a função de ministro de Estado, aquele com quem elaboramos o projeto de construção de 2 satélites de observação terrestre em parceria com a China, fazendo com que partes do satélite fossem construídas em São José dos Campos e parte em Xangai. Esse projeto concebido na gestão do meu antecessor, o saudoso ex-ministro Renato Archer, permite ao Brasil hoje ter informações seguras sobre o seu território. Informações que vêm do espaço, reproduzidas e processadas em estações de sensoramento remoto, disseminadas pelo país, desde a Antártida até a base de Alcântara. Por isso, senhor presidente e senhores senadores, temos informações climáticas hoje tão confiáveis e tão seguras. Por isso foi possível monitorar a floresta nacional, principalmente a floresta amazônica, e com isso reduzir significativamente o desmatamento. Com isso, a agricultura brasileira ampliou a sua produção e a sua produtividade, alicerçada em dados climáticos seguros fornecidos pelo satélite. Com isso, os governos, principalmente as prefeituras, tiveram condições mais adequadas para a atualização do cadastro imobiliário municipal, fazendo com que esse cadastro, com informações mais precisas, possam ser ferramenta fundamental para o planejamento urbano, para ações de mobilidade urbana, de melhoria da qualidade de vida, de melhoria das condições ambientais de cada município. Pois bem, o ministro Marco Antônio Raupp é protagonista fundamental desse processo que se iniciou em 1987, estabelecendo uma nova condição, um novo patamar de desenvolvimento para o nosso país. O ministro Raupp é protagonista também de um plano, um programa de inovação que a presidente Dilma Rousseff acaba de anunciar à nação. Todos nós estamos preocupados, senhor presidente, senhoras e senhores deputados,
senadores. O fato de eu ter sido 5 vezes deputado ainda me dá esse cacuete. Tantas foram as vezes que eu ocupei a tribuna naquela casa. Um programa que preocupa a todos nós é a perda paulatina da competitividade da indústria nacional. É o baixo crescimento do país, revelado mais dolorosamente com o índice apresentado no ano de 2012, quando, segundo dados oficiais, crescemos apenas 0,9%. De todos os países do BRIC, foi o Brasil o que menos e significativamente menos cresceu. As causas da baixa produção nacional são diversas. Passam pelos juros, que, embora declinantes, ainda são dos mais altos do mundo. Passam pelo câmbio valorizado, que, embora tenha recuperado parte da sua sobrevalorização, ainda continua irrealmente sobrevalorizado. A outra causa é a carga fiscal. Nós temos uma parafernália fiscal nesse país, uma estrutura fiscal marcada pela burocracia, pelo excesso de leis, decretos, portarias, resoluções, pela complexidade, pela falta de universalidade no pagamento, uma carga fiscal que se concentra, que não é progressiva, que é regressiva. Não obstante os esforços do governo federal, essa carga fiscal ainda é um fator muito forte da baixa competitividade da indústria nacional. O outro elemento que dificulta o crescimento da carteira de comércio exterior do país, que dificulta a competitividade nacional, é a defasada infraestrutura do país. Não obstante os esforços do governo, seja no Programa de Aceleração do Crescimento, seja no recém-lançado Programa de Participação Público-Privada, ainda estamos muito longe de países em nível de desenvolvimento como o nosso, em termos de rodovias, ferrovias nem se fala, portos, aeroportos, naquilo que é a base da criação de corredores de exportação, de corredores dinâmicos da economia. Mas o plano Inova Empresa, recém-lançado, e eu quero mais uma vez salientar a importância de termos alguém com o preparo, com a competência do ministro Marco Antônio Hoppe no governo. O plano prevê um aporte de 32 bilhões e 900 milhões entre 2013 e 2014. Prevê uma disponibilização de crédito subsidiado
com juros de 2,5% a 5% ao ano, 4 anos de carência e 12 anos para pagamento. Crédito subsidiado para as empresas investirem em inovação. O Brasil tem uma equação inversa no que se diz respeito aos esforços de pesquisa científica e tecnológica em relação a outros países. Enquanto países fortes na pesquisa, como Estados Unidos, como o Japão, como a Alemanha, até mesmo a Coreia, os investimentos em inovação situam-se em média 2/3 no esforço do empresariado e 1/3 nos investimentos governamentais. No Brasil, 2/3 do que se investe em pesquisa científica e tecnológica nesse país são feitos pelo governo. Esse programa Inova Brasil tem o objetivo de começar a inverter essa distribuição inadequada. São 20 bilhões e 900 milhões de crédito subsidiado para as empresas nacionais atenderem às suas necessidades, às suas demandas em processos inovativos. Além disso, haverá o investimento de 1 bilhão e 200 milhões em subvenção econômica às empresas. 2 bilhões e 200 milhões em participação governamental acionária em empresas de base tecnológica, em empresas incubadoras, empresas que dão início ao processo de desenvolvimento científico e tecnológico. Trata-se, senhor presidente, senhores senadores, um esforço coordenado, sistêmico, para ampliar o investimento em inovação e, assim, elevar a produtividade e a competitividade da economia brasileira. Isso vai permitir ao Brasil, caso esse programa seja efetivamente bem executado, eu acredito que poderá ser, sob coordenação do ministro Raupp, promoverá a ampliação do patamar de investimentos, uma ampliação também do apoio para projetos de risco tecnológico, o fortalecimento das relações entre as empresas e o setor público e a definição de áreas estratégicas. O Brasil precisava de um plano como esse, que resulte em fomento a planos de inovação empresariais. Como eu disse, a iniciativa privada tem se mantido fora do esforço nacional pela inovação. Naqueles 30% de capital investido em pesquisa científica e tecnológica, nós temos que considerar que a maior parte é concentrada em algumas empresas públicas, como a Petrobras, como a Vale do Rio Doce, que ainda tem forte ingestão do poder público, né? Mas a participação privada é muito pequena. E eu vejo esse plano como uma forma real de atrair o setor privado para o campo
da inovação. Senhor presidente, senhores senadores, eu quero salientar que o programa tem uma abrangência em todos os setores fundamentais da economia brasileira, desde a cadeia agropecuária, o setor de energia, de petróleo e gás, o setor de saúde, o setor aeroespacial e de defesa, o setor de tecnologias da informação e de sustentabilidade ambiental. Eu quero saudar esse plano que cria, inclusive, uma empresa, à semelhança da Embrapa, que foi capaz de alavancar o desenvolvimento da pesquisa agropecuária. Cria-se a Embrapa, uma empresa voltada a alavancar o desenvolvimento científico e tecnológico no setor empresarial. Saúdo, pois, esse programa e cumprimento o ministro Marco Antônio Raupp, porque sei o quanto de sua criatividade, de sua experiência, de seu conhecimento está embutido nessas novas medidas. E espero que elas sirvam para acelerar o desenvolvimento do país, para reduzir a falta de competitividade nacional. Obrigado, senhor presidente.